Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês uma cena linda, de amor, de romance, digna de filme de Hollywood, né? Aqueles que o casal está extremamente apaixonado, só que no final um dá uma facada nas costas do outro. Pelo menos é isso que vocês estão vendo nesse exato momento. E quem toma a facada nas costas, sabe quem é? É a população. Hoje está sendo a sabatina do Jorge Messias, o Bessias da Dilma, que envolvido em todo tipo de falcatrua, até mesmo no concurso que ele passou, tem que tomar muito cuidado, porque senão vou ser processado, mas até o concurso que ele passou teve falcatrua. Esse cara está sendo sabatinado para ser ministro da Suprema Corte, como se já não bastasse as porcarias que nós já temos lá. Envolvimento em corrupção, 129 milhões para mulher, viajando em jatinho do Beto Louco, absurdo, soltando traficantes, soltando corruptos, enfim. O nosso STF já é uma verdadeira zorra. Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Só que o problema maior está se cogitando assim, o Bessias. O problema maior é o Bessias. Não, o problema maior não é o Bessias. O inimigo, você sabe quem é. O inimigo você sabe quem é. O problema é quando você não sabe quem são os inimigos, os traidores. E nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês, simplesmente é o Sóstenes Cavalcante. Olha o carinho. Vou pôr em tela grande para vocês aqui, ó. Tela grande para vocês. Vocês estão, olha o carinho. Olha que amor. Olha que paixão. Só faltou um beijo na boca. E o Sóstenes abraçado com o Bessias. E o povo se lascando. E o povo se ferrando. E o povo com a maior dívida dos últimos tempos. Metade da população endividado. Metade da população endividado. Enquanto os canalhas ficam brigando, olha, presta bem atenção, ficam brigando na frente das câmeras e vai lá, aí tem palanque, o Sóstenes Cavalcante junta com o outro e por trás é um amor, um romance de amor. Sobre esse assunto que eu comentarei nesse vídeo, é mais um protesto para alertar você que está me assistindo, não se engane com essas pessoas que se vendem em frente às câmeras como bastião da moral, como bastião da justiça, como pessoas da direita que vai defender o seu voto, mas por trás das câmeras vivem um romance de amor com corruptos que estão destruindo o Brasil. O Bessias, ele foi a favor da prisão dos presos do 8 de janeiro, condenar a Débora. E o Sóstenes Cavalcante no amor com o cara, velho. Enfim, vamos começar aqui, ó. Antes, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se quiser comenta aí. É só retardado e pilantra. É só retardado e pilantra que temos como políticos. Só retardado e pilantra. E esse vídeo eu vou mostrar. Tá? Então a gente tem aqui, ó, hoje vai ter a sabatina do Bessias. O que estão dizendo é o seguinte, como diz a própria Mônica Bergamo, aqui o vídeo é grande, eu vou soltar só um trechinho pra vocês. Como diz a própria Mônica Bergamo, não dá pra saber. Sabe quem que eu acho? Que realmente é contra o Bessias? Um dos únicos, né? É o Alcolumbre. O Alcolumbre tá tentando fazer de tudo para que ele não seja ministro do STF. E por quê? Porque você fala, mas se o Alcolumbre não quisesse, não colocaria para sabatinar. Será uma derrota para o governo Lula se ele não for aprovado. E o Alcolumbre conta, como diz a Mônica Bergamo, que ele tem 50 votos contra e 43 a favor. Então, o Alcolumbre, sabendo que tem maioria, é uma suposição, tá, gente? No Alcolumbre não dá para confiar. Mas é uma suposição de que o Alcolumbre, olha, tem 50 votos contra, eu vou pautar ele, sabatinar o Messias e o Lula vai tomar uma derrota dupla. Além de não colocar o ministro do STF, vai ficar envergonhado. Pela primeira vez, o ministro não ser aceito. Vou ver aqui rapidinho o que a Mônica Bergamo fala, que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês nesse vídeo, que vai deixar vocês tristes, mas
pelo menos sabendo a verdade. Acompanhem. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vai começar daqui a pouquinho no Senado a sabatina de Jorge Messias para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. A Mônica tem sempre informações em primeira mão de coxia. E aí a gente vai direto ao ponto. Mônica, o Messias passa ou não passa? Bom dia para você. Pois é, justamente você fez a única pergunta que eu não sei responder. Mas tudo bem, é a única que a gente Mas é isso, Megali, o governo está chegando no dia da sabatina e da votação do Jorge Messias para o Supremo em um cenário de muita incerteza. E sem conseguir mover, né, Megali, uma pedra gigantesca do caminho que tem nome e sobrenome, Davi Alcolumbre. O presidente do Senado não se dispôs até agora a fazer um gesto público para sinalizar a senadores que são do seu grupo mais próximo a votarem no nome indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, né? São múltiplas as razões da resistência, uma delas é bem conhecida, ele queria outro nome, do Rodrigo Pacheco, para o cargo, e outras não são tão explícitas, como o fato, por exemplo, de ele não querer fortalecer no Supremo um desafeto, né? Um outro magistrado, André Mendonça, que entrou de cabeça na campanha pró-Messias. Mendonça, como todo mundo sabe, é um antigo desafeto do Davi Alcolumbre, e essa seria também uma das outras diversas razões que fizeram com que ele se postasse como uma pedra no caminho e como pedra permanecesse até agora. Teve um gesto dele, Megali, ele teve um encontro secreto com o Messias e com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, para uma conversa na semana passada. Estava todo mundo falando, não, o Alcolumbre jamais, não vai se reunir jamais com o Messias, se nega. E ele foi lá e conversou, era um encontro secreto, vazou, eu publiquei isso na Folha de São Paulo. Isso deu um fuzuê enorme ontem, né, porque muitos senadores que estavam nessa postura junto com o Alcolumbre falaram, peraí, vem cá, eu estou aqui me expondo, me indispondo com o Messias, que talvez seja o futuro ministro do Supremo, e o Alcolumbre vai lá e conversa e se acerta. Então isso deu uma conturbada no caminho aí. Enfim, vou deixar o vídeo dela, tem 6 minutos, eu vou resumindo aqui. Parece que quem está a favor do Messias é o André Mendonça. E por isso o Alcolumbre não quer que o Messias seja um outro desafeto dele. O André Mendonça, velho, que é colocado pelo Bolsonaro, está apoiando o Messias. Você vê que zona. Você vê como o povo só se lasca. O cara que condenou, agiu para condenar os presos, para prender os presos de Rio de Janeiro, condenar 14 anos e disse que sim, tá junto com o André Mendonça. O que pode parecer isso? Pode parecer o seguinte, que o Alcolumbre esteja ganhando tempo para trocar a presidência e o próximo presidente, quem sabe o Flávio Bolsonaro, tenha mais flexibilidade para colocar alguém mais voltado à ala do Centrão, à ala do Alcolumbre. O Alcolumbre não quer o Messias. Mas até aí, cara, Alcolumbre, Messias, como eu disse, inimigos declarados é o que menos preocupa. O que preocupa é o bando de retardado que tem no Senado e na Câmara. Você pega aqui, ó, como eu mostrei para vocês, o Sócrates Cavalcante, aquele lá dos 400 e poucos mil, que não lembrava que estava debaixo do colchão dele, eu não lembro como que tá. Daí a esquerda vem e começa a arregaçar, tá vendo? Vocês de direita são canalhas. Daí como que eu vou falar que eu sou de direita? Tem vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou de direita, que eu sou conservador, porque você pega os conservadores, o pessoal de direita, é um canalha como esse, não é pastor, sócio Cavalcante, 400 e poucos mil. Ah, gente, você tá de palhaçada, né? Daí você pega uma outra doida também, que gosta de processar os outros, como a Damares, rasgando elogio pra Leila do vôlei, que a favor da prisão, contra a anistia, e ela aqui, ó, Damares, feminista. Eu não posso falar o que eu sei da Damares também, porque senão eu sou processado e perseguido, como aconteceu com Oswaldo Eustáquio. A gente não pode falar o que sabe, mas o que aconteceu ali é uma coisa muito estranha. A gente sabe, né? Eu tenho contatos. Enfim, olha o que ela fala da Damares. O cara até escreveu o seguinte: é assustador ver a Damares Alves torcer pela reeleição da senadora Leila Barros, a Leila do vôlei, de extrema esquerda. De extrema esquerda. Queria muito que Leila estivesse sentada nessa cadeira no próximo ano, do meu lado. Eu ainda vou ficar uns 5 anos aqui, Leila. E eu queria muito continuar ainda dividindo essa mesa com você. Claro que eu continuo sendo a mais bonita, mas é uma honra ser sua colega. E todos de Brasília sabem que isso aqui não é hipocrisia e não é discurso político. A Leila... Isso não é hipocrisia não, Damares. É sua essência.
Isso não é hipocrisia, é a sua essência. A sua essência que perseguiu o Oswaldo Eustáquio, que é um outro palhaço também. Mas ele não teve culpa, ele não foi bandido, ele foi perseguido por você. E eu sei o porquê. Porque lá de Brasília me falaram o porquê, o que aconteceu, por que houve essa perseguição. Eu sei. Eu sei por quê. Feminista, só que não basta ser feminista, tem coisa pior. E aí, ó, não é hipocrisia sua mesmo, não, é verdade, é a sua essência. É sua essência apoiar alguém de esquerda. E a Michelle tá indo pro mesmo caminho, porque quem fala assim, ó, Michelle Damares é carne e unha. E você pega o maquiador destroçando o Flávio Bolsonaro e a Michelle não fala nada. O que tá acontecendo? Daí, sabe, tem o pessoal lá dos Estados Unidos, o Alan, o Paulo Figueiredo, o canguru de bigode da Austrália. Eles começam a sentar o pau e você fala, puta, mano. No começo você fala, poxa, tá certo, né? Eles estão eles estão fazendo coisa errada, né? Não devia fazer isso. Mas daí você começa a ver que eles têm o fundo de verdade, como a Damares apoiando a Leila, o Sócrates se agarrando com o Bessias, o Nicolas. Cadê o Nicolas? Eu já mostrei pra vocês o Nicolas, né? Aqui, ó, o Nicolas rasgando elogio pro Lindbergh. É sério isso? Tipo, não, a gente acha... Não, mano, relevante. Eu fiquei sabendo que o cara da esquerda, ele vai jantar com o cara da direita, tomar cerveja. Cara, eu também, bicho, chego... No dia que terminou a caminhada, na outra semana, eu fui lá pro plenário. Fala um cara da direita, da esquerda aí, que, cara, você fala, pô, isso aí eu tomo uma cerveja com ele. Cara, eu não tomo cerveja, mas... Tá bom, mas você entendeu. Mas, bicho, suco de açaí. Posso falar, cara? Lindbergh Farias, cara. Eu sei que muita gente tem muito nojo e tal dele. Ele realmente é um cara nojento quando ele quer ser. Só que, cara, atrás das câmeras, cara, eu já falei com ele. Ele falou, véi, você é muito gente boa pra ser direita, velho. Pelo amor de Deus, que merda que você foi enfiar em não sei o quê. Ele falou o seguinte, ele errou ali, né? Ele falou, você é muito gente boa pra ser de direita. Até nisso esse cara errou. Ele quis dizer, você é muito gente boa pra ser de esquerda. Ou seja, na frente das câmeras os caras se matam. Contra o PT. O Lindbergh, cara, comedor de açúcar. Daí você pega o Kim Paim, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo sentando o cacete, você fala, poxa, os caras estão errados, peraí, não é assim não, o Nicolas não é isso não. Peraí, gente. É o Sócrates em amor, a Damares em amor, o Nicolas com a escória da sociedade. Aquele que ia entregar a carta pro Lula não ser preso. O cara que teve problemas quando fez o concurso. Ó, tem uma falcatrua no concurso que ele fez aí. Envolvidos em esquemas de corrupção. Daí você pega o Sócrates, o Sócrates é outro que não vale nada, 500 mil, eu não sei. Daí o pessoal da direita tenta passar pano. Não, ele não sabe, ele vendeu a casa. Vendeu a casa, gente, guardou 500 mil e não lembrava. Você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. A prova disso é esse amor com o Bessias. Então, você tem o Sócrates agarrado com o Bessias, você tem o Nicolas de amor. Não, cara, super gente fina, o Lindbergh, que falou pra fuzilar os presos do 8 de janeiro, incitando a população de esquerda a falar, não, é verdade, o Sócrates, o Lindbergh tá falando pra fuzilar, tem que fuzilar mesmo. E esse é um amigo do Nicolas. E a Leila, extremamente extrema esquerda, sendo elogiada pela Damares. Daí a gente fala assim, o problema é o Bessias, o problema é o Columbre, o problema é o Alexandre de Moraes, o problema é o Gilmar Mendes, Flávio Dino, Barroso, o problema é o Lula. Eles são o problema, mas eles são o problema explícito, que a gente sabe quem é. O problema maior são aqueles que a gente confia. Eu não confio, sinceramente eu não confio em ninguém, tá? Não confio em ninguém. Eu só pra concluir, pra vocês verem como é absurdo. Escuta só, que vai ser governador do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, analfabeto. E eu não entendo como que o povo vota numa... Sinceramente, escuta só. E pelo amor de Deus, gente, vocês que têm muito imóveis, não fica chateado com o Cleitinho. É polêmico, mas é verdadeiro. Olha isso aqui, ó. Eu acabei de fazer um projeto de lei. IPTU é do proprietário e não do inquilino.
O IPTU é do proprietário, não do inquilino. Você, se quiser ter 100 mil imóveis, 100 imóveis, 500 imóveis, é um direito seu. Mas não obrigue dentro do contrato o inquilino ter que pagar. Porque vai falar assim, não, Cleitinho, a lei já obriga o proprietário ter que pagar IPTU. Não, não, não. A lei tá lá. Mas a hora que chega o contrato, sabe o que faz na negociação? O proprietário pega e obriga o inquilino no contrato a ter que pagar o IPTU. É justo? Cara, esse cara é um rei. Tem que fazer um teste nele, porque ele é patológico. É patológico. Ele tá falando a mesma coisa que a Janja falou nas comprinhas da Shein, nas comprinhas da Shopee. Não, quem vai pagar é o vendedor. Quem vai pagar é a loja e não o consumidor. Ele tá falando aqui do IPTU que, assim, não é justo o inquilino pagar o IPTU do imóvel alugado. Quem tem que pagar é o dono do imóvel. É um retardado. Porque se eu tenho um imóvel, de 1 milhão e o IPTU é 5 mil reais e a lei obriga eu pagar e não o inquilino, sabe o que eu faço? Eu aumento o aluguel, seu burro. E essa vai ser governador do segundo maior colégio eleitoral. Depois esse povo me processa. Daí esse cara aí vai combater o Lula? Esse cara vai combater Alexandre de Moraes? Você tá de brincadeira, velho. Isso daí tinha que estar num circo. Pois bem, como eu disse, os inimigos a gente sabe quem é. O problema são os inimigos que a gente não sabe quem são. E aí tô mostrando nesse vídeo pelo menos alguns deles. Você fala, mas o Nicolas é inimigo? O Nicolas pode até não ser inimigo, mas tá longe de ser alguém que lute pra valer. Sendo amiga de Lindenberg? Ah, vá a merda. Sinceramente, vá a merda. E aí quem se ferra somos nós. Enfim, se você gostou desse vídeo, ou talvez não, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Em relação ao Bessias, provavelmente ele vai passar. Provavelmente ele vai ser o ministro do Supremo. E daí, cara, é trocar o Senado por quem? Trocar o Senado por quem? Pro cara que se vende de bonzinho e depois vai lá, ai, Bessias. Tamo lascado. Forte abraço, tchau, tchau.